no painel regional de hoje nós estamos recebendo o Stefan Campineiro, ele que é diretor de comunicação e relações institucionais da concessionária Rota das Bandeiras. Ele é o porta-voz da concessionária que é responsável aí pelos 17 municípios, né, que formam o corredor Dom Pedro de rodovias. Stefan é responsável, né, por toda a comunicação, como eu disse, da rodovia, é jornalista e escritor, aliás, já tem livros aí publicados, né, de outros assuntos, inclusive, mas hoje nós vamos falar a respeito da Rota das Bandeiras. Primeiro, obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui hoje participando com a gente do painel regional. Obrigado, Juliana. Eu agradeço pelo convite. Sempre muito bom falar sobre o trabalho desenvolvido pela Rota das Bandeiras ao longo dos 17 municípios que compõem o corredor Dom Pedro de rodovias, especialmente aqui na região de Campinas, que é aquela que concentra o principal fluxo de veículos, o maior volume de veículos de todo o corredor Dom Pedro. Para quem está em casa e não sabe muito como é que funciona todo esse sistema, né? A gente sabe que são muitas pessoas que trabalham para manter toda a informação, porque são 24 horas por dia que vocês precisam saber de tudo o que acontece na rodovia, até mesmo para proporcionar ao usuário segurança, uma boa qualidade, né? Quem está em casa e não sabe muito bem como é que funciona a administração de uma rodovia, né, ou de uma concessionária que tem aí várias rodovias, são 5 no total, como é que é o trabalho de vocês? É um trabalho dinâmico, uma rotina, como você bem disse, de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na Rota das Bandeiras nós contamos com um trabalho médio de 2.500 profissionais todos os meses, sendo 630 profissionais contratados diretamente pela concessionária e a equipe de apoio que é responsável pelas obras, pela execução de todas as obras ao longo do corredor Dom Pedro e também pelos serviços de conservação da rodovia, de limpeza, manutenção, mas a infraestrutura básica então da concessionária conta com 2.500 profissionais, sendo que desses 2.500, 630 estão ali contratados diretamente pela concessionária, seja, por exemplo, nas equipes do Centro de Controle Operacional, nas praças de pedágio, nas viaturas operacionais, então a viatura de resgate, guinchos, veículos de apreensão de animais, apreensão de animais, caminhões-pipa, as inspeções de tráfego que trafegam 24 horas pela rodovia. Então é uma grande infraestrutura de apoio para atendimento dos nossos usuários. Para que vocês tenham uma ideia, são cerca de 450 mil veículos todos os dias em circulação pelo corredor Dom Pedro e numa conta que a gente faz, é como se a gente cuidasse diariamente da vida de 1 milhão de pessoas. E é literalmente isso, né? Cuidar realmente da vida dessas pessoas, porque quando a gente acessa uma rodovia, né, principalmente quando a gente vê que essa rodovia tem estrutura, tem uma concessionária que administra essa rodovia, isso já gera para o usuário um sentimento de segurança, né? Tem ali os pedágios, são tarifas que são pagas, mas você percebe que tem o retorno disso tudo. A via é bem sinalizada, tem todo esse socorro caso necessário, né? Tem os telefones ali que você pode pedir ajuda, inclusive nós estamos vendo imagens aí, esse aí é o trecho ali da rodovia Dom Pedro, que faz ligação também com Valinhos, e quando a gente fala em milhares de vidas, a gente não está exagerando, né? Porque um objeto que fica ali caído na rodovia pode provocar um acidente, e esse acidente pode matar não só uma pessoa, mas como uma família toda. Quer dizer, é um trabalho de muita responsabilidade, né? Sem dúvida nenhuma, e é um trabalho que não só as equipes envolvidas na operação, mas eu diria que todos os integrantes da concessionária, à medida que começam a se familiarizar com a rotina, com o dia a dia da concessão, eles passam a ter esse olhar mais crítico do que é importante para garantir a segurança ao usuário. Então, já aconteceu comigo e com outros colegas de trabalho que estão no dia a dia, no escritório, digamos assim, quando a gente está na rodovia e identifica algum tipo de problema, a gente imediatamente aciona o Centro de Controle de Operações para relatar essa ocorrência e pedir um apoio, seja para simples remoção de um objeto na pista, que se não for removido de imediato, pode gerar um acidente. E isso o usuário ele também pode colaborar, né? Porque a gente fala muito das responsabilidades da concessionária, mas a gente tem que também ressaltar que nós, usuários, né, das rodovias, nós temos também a nossa parcela de responsabilidade, né? Primeiro é assumir ali que você tem total condição
de dirigir o veículo, né? Isso inclui várias questões, você não estar com sono, né, excessivo, não ter feito aí o uso de bebidas alcoólicas, né, ou qualquer outro medicamento que pode, inclusive, fazer ali com que você perca a mobilidade mesmo de dirigir, a atenção no volante. Nós temos a nossa responsabilidade e cuidar da rodovia também é responsabilidade do usuário, né? Caso ele veja ali algo, isso aqui não está muito certo, precisa de um resgate, ou um acidente que acabou acontecendo, ele pode acionar ali diretamente a concessionária. Isso tem vários canais, né, meios de que o usuário pode fazer isso, né? Exatamente. A gente tem cerca de 500 telefones de emergência, os call boxes, espalhados ao longo da rodovia, que podem ser utilizados pelo usuário, que acionam diretamente o nosso centro de controle operacional. A gente disponibiliza o WhatsApp da rota, então usuários podem se conectar com a concessionária por meio do WhatsApp. E é importante que o usuário tenha essa percepção de que os atos dele na condução do veículo podem impactar diretamente na vida de outras pessoas. Recentemente, a gente teve um caso próximo de Valinhos, que um motorista estava transportando uma caixa d'água no bagageiro do veículo. Essa caixa d'água não foi amarrada de forma adequada e durante o trajeto ali próximo ao acesso para Valinhos, ela se soltou e caiu na rodovia. 2 caminhões vinham logo atrás desse veículo. O primeiro conseguiu frear, o segundo encheu a traseira desse primeiro caminhão e acabou sendo removido em estado grave. E por que aconteceu esse acidente? Por conta, não sei nem se imprudência, mas da falta de atenção, falta de zelo do motorista no momento de afixar essa caixa d'água que ele estava transportando. Então, às vezes a gente não para pensar a dimensão que os nossos atos, como podem impactar na vida dos outros motoristas na rodovia. Eu estava passando ali na rodovia Dom Pedro quando aconteceu esse acidente, eu acabei ficando presa, né? Até gerou um certo congestionamento, né? Até para a retirada ali dos caminhões. Depois eu fui saber que o que tinha acontecido foi essa queda aí da caixa d'água que estava de forma errada, amarrada, porque senão não teria caído. Isso me fez lembrar outros acidentes, né? Ali a rodovia que leva para Piracicaba, Luiz de Queiroz, uma vez uma família toda acabou perdendo a vida porque uma pessoa achou que poderia transportar um fogão numa caminhonete sem amarrar direito ali. O fogão acabou caindo, um acidente horrível envolvendo vários veículos e uma família toda, inclusive crianças, perderam a vida por irresponsabilidade. Então não dá para você nem mesmo fazer esse transporte dessa forma irregular de uma rua para outra, né? Mas ali é pertinho, pode ocasionar um acidente. E na rodovia não pode nem pensar em fazer algo desse tipo, né? Tem motociclistas que, se forem atingidos por um objeto, podem cair também, ocasionar até mesmo a morte deles. E as pessoas podem denunciar esse tipo de ação, evitando que isso aconteça, né? Olha, ligar ou até mesmo pelo WhatsApp, mandar uma mensagem informando a placa do veículo e o trajeto que esse veículo está fazendo. A concessionária vai fazer talvez ali parar esse carro, fazer ou pedir ajuda até mesmo para a polícia rodoviária? Nesse caso, é importante que o usuário saiba que existe dentro do Centro de Controle Operacional, não só da Rota das Bandeiras, como de todas as concessionárias que atuam no estado de São Paulo, uma posição específica para a Polícia Militar Rodoviária. Então, todo tipo de monitoramento do trânsito, além das equipes da concessionária, contam também com o apoio da Polícia Militar Rodoviária. Então, muitas vezes, uma operação policial para as equipes que estão na rodovia, essa operação é orientada, é direcionada pelo policial que está dentro do centro de controle operacional e monitorando toda a situação por meio das câmeras. Então, é importante sim que o usuário colabore conosco, mas dentro do centro de controle operacional da concessionária existe a figura do policial rodoviário que faz esse trabalho também 24 horas por dia, 7 dias por semana. E que pode fazer, né? Quem for o usuário ali pode fazer essa denúncia até mesmo pelo próprio 190 da Polícia Militar, né? Que aí vão acionar, claro, a base mais próxima ali da rodoviária, porque você pode evitar um acidente gravíssimo. Às vezes a gente, mas eu não tenho nada a ver com isso, né? Vou atrapalhar ali o trabalhador. Ninguém quer atrasar a vida de ninguém.
mais um acidente grave pode acontecer e aí entra a nossa responsabilidade, né, como motorista e usuário ali da rodovia, em prezar pelo bem de todos. A gente tem alguns números aqui que a gente vai falar daqui a pouquinho, são números impressionantes que a gente nem imagina às vezes, né, quando a gente está passando ali pela rodovia, o quanto isso gera, né, de trabalho mesmo para todos da equipe que fazem ali a fiscalização, porque é frequente, né, quem passa pela rodovia ali administrada pela Rota das Bandeiras, direto vê o carro da Rota das Bandeiras passando por ali, né, é uma forma que também nos dá segurança, principalmente durante a noite, né, muitos objetos acabam ali caindo mesmo de caminhões e carros, muitas vezes em más condições, né, e aí passa ali pela rodovia deixando peças para trás. E aí a gente tem então esse trabalho, né, do pessoal da Rota das Bandeiras, mas a gente vai falar desses números daqui a pouquinho, porque são números impressionantes que o pessoal de casa nem imagina, né? Exatamente, Juliana. Somente depois que eu comecei a trabalhar numa concessão de rodovias, numa concessionária de rodovias, é que eu comecei a tomar a dimensão do que é esse trabalho diário. As pessoas às vezes saem de casa, utilizam a rodovia para chegar ao seu destino, na região de Campinas especificamente, muitas vezes as rodovias Dom Pedro I, Anel Viário Magalhães Teixeira, a própria Zeferino Vaz, são usadas muitas vezes como se fossem avenidas. Então as pessoas vão tão no automático durante o seu trajeto que às vezes se esquecem de tudo que está por trás, de todo o trabalho que está por trás daquela condição que ele encontra na rodovia para fazer o seu deslocamento. Eu confesso que a hora que eu estava lendo aqui, me preparando para o programa, eu me surpreendi com alguns números, porque a gente realmente não tem noção, né? Nem mesmo a gente que está diretamente ligado, né, ao assunto, muitas vezes a gente acompanha nos nossos telejornais, quando tem feriado, né, a gente vem com toda aquela programação de cobertura aí do movimento nas rodovias, aí o trabalho acaba ficando maior ainda, né? A gente não imagina quantas pessoas envolvidas nesse trabalho e a demanda disso tudo, né, para que você possa aí circular na rodovia com total segurança. Aqui a RMC, a gente tem essa particularidade, né, porque Campinas, a metrópole, né, que não é capital, acaba trazendo muita gente no dia a dia, muita gente que vem de cidades vizinhas, cidades conhecidas como cidades dormitórios, e elas vêm para cá todos os dias e usam as rodovias mesmo como avenidas, né? Acaba sendo ali um caminho até que normal, o que é bom porque a pessoa já conhece o percurso, isso traz uma certa segurança, mas por outro lado, esse conhecer o percurso pode fazer com que muitos motoristas se esqueçam que estão numa rodovia e tomem atitudes ali não muito legais, né? Acabam usando como avenidas mesmo, colocando a vida deles e a vida de outras pessoas em risco, né? Juliana, essa é uma condição bastante curiosa. Eu moro em Campinas, a sede da Rota das Bandeiras fica em Itatiba. No deslocamento diário são 30 quilômetros. Às vezes eu me pego, quando estou chegando na sede da concessionária, eu paro para refletir, assim, eu nem percebi o tempo passar, de tão no automático que eu já estou, porque é um deslocamento que eu faço há 10 anos. E isso acontece também com o usuário de modo geral, porque é o deslocamento que ele faz diariamente para ir ao trabalho, para ir a levar os filhos para a escola. Então é muito importante que ele tente evitar esse modo piloto automático, digamos assim, porque a rodovia, embora no dia a dia pareça ter condições semelhantes à de uma avenida para o usuário, ela tem características diferentes e que exigem atenções, comportamentos diferentes do comportamento adotado quando você está no viário municipal, seja numa avenida ou numa rua, onde a velocidade média é muito mais baixa. Aí a gente precisa realmente tomar esse cuidado porque a percepção ali e o tempo de resposta diminui muito, né? Você está numa avenida ali trafegando a 60 km, 50, 40 por hora, a situação é uma. Se você está a 100 km por hora, 120, dependendo ali da rodovia que é o permitido, aí a história já muda completamente. Não é só você, né? São outros motoristas também. Então, qualquer manobra mais arriscada em uma rodovia, a probabilidade de um acidente acontecer é muito maior, né? Diferente do que nas avenidas. E um acidente em rodovia, as proporções são muito mais graves também, né? Sem dúvida nenhuma. Um exemplo do que a gente tem registrado nos últimos anos, principalmente a partir da pandemia, quando muitas pessoas passaram a ficar em casa e os serviços de entrega foram potencializados,
é que o número de motociclistas responsáveis por serviços de entrega na rodovia aumentou muito. E um comportamento que, não digo que seja o correto, mas que é comum na cidade, passou a ser comum também na rodovia, que é o quê? O motorista, o motociclista afixa o celular dele junto ao guidão e num determinado momento tenta olhar para o celular para direcionar a rota dele. E a gente já registrou em mais de uma oportunidade acidentes que poderiam ter sido evitados e que foram registrados simplesmente pela falta de cuidado desse motociclista, porque no momento em que ele olhou o celular, ele tirou a atenção da rodovia e ele mesmo numa velocidade que não era alta, acertou a traseira de um caminhão que estava à frente dele. Então, acidentes que poderiam ser evitados e que a gente tem começado a registrar com uma frequência muito maior, como consequência de hábitos que se tornaram comuns nos últimos anos em razão da pandemia, por exemplo. E agora a gente vai falar a respeito aí de obras, né? Algumas já foram concluídas, outras estão previstas, estão aí em fases, né, de burocracia mesmo, que faz parte de todo o projeto e planejamento, porque imagina você aí de casa, você sabe que não é fácil fazer uma obra aí na sua casa, né? Às vezes para consertar um buraquinho ali na rua demora bastante, porque tem todo um projeto a ser feito. Imagina uma obra na rodovia, né? É um projeto gigantesco, demanda tempo e também não pode errar, né? Não tem margem para erro, porque afinal de contas é muito dinheiro investido e a segurança de motoristas, nós estamos falando de vidas, por isso que não dá para errar ali e depois tentar consertar uma situação, porque muitas vezes não vai dar para voltar ali, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente agora a respeito das obras que já foram concluídas, né, de melhorias aí aqui nas rodovias próximas da gente e as que vão ser concluídas ainda, como por exemplo a Zeferino Vaz. Acho que a principal intervenção que a gente fez desde o início da concessão, a concessão da Rota das Bandeiras foi iniciada em abril de 2009, estamos prestes a completar 13 anos de concessão. A principal intervenção nesse período foi a implantação das vias marginais da rodovia Dom Pedro I, no trecho urbano de Campinas, então do quilômetro 129 até o quilômetro 145, no entroncamento com a Anhanguera. A gente tinha uma realidade de três faixas de rolamento por sentido na Dom Pedro. Com a implantação das marginais, a concessionária passou a oferecer 5 faixas de rolamento por sentido para os motoristas. Então a capacidade de tráfego da Dom Pedro foi ampliada em 66% aos motoristas, garantindo muito mais fluidez ao tráfego, deslocamentos mais rápidos e seguros para os nossos usuários. E um ponto importante abordado por você, Juliana, é o planejamento que essas obras exigem antes de efetivamente se iniciar o trabalho na rodovia, porque a gente tem que fazer uma intervenção que não coloque em risco a vida do usuário e mais que minimize os transtornos oferecidos aos usuários durante o período de execução da obra. Nesse caso específico das marginais da Dom Pedro, em um determinado momento em 2019, nós precisamos interditar a rodovia por um trecho de 3 quilômetros, você deve se lembrar, desviando todo o tráfego das pistas expressas para as marginais. Então imagine, era um trecho em que a rodovia já tinha 5 faixas de rolamento, durante 7 meses ela ficou com apenas 2 faixas de rolamento pelas marginais. As pistas expressas completamente bloqueadas para as obras de remodelação na época dos trevos Galeria e Carrefour. E antes, efetivamente, de nós iniciarmos esse trabalho, foi feito um enorme planejamento, superior a 2 anos, para programar toda a intervenção. A gente fez inúmeras microsimulações para ver como é que a rodovia, o tráfego iria se comportar na rodovia e fomos executando os ajustes para garantir o menor transtorno possível ao usuário. Depois disso ainda, quando a gente estava com todo o planejamento da obra pronta, fizemos uma série de reuniões com a comunidade que vive às margens da rodovia, com os empreendimentos localizados às margens da rodovia, para mostrar como é que a obra iria impactar o seu dia a dia e tentar, até ouvindo a experiência desses moradores, desses empreendimentos localizados às margens da rodovia, como é que a gente poderia fazer eventuais ajustes pontuais para minimizar os transtornos. Então é todo um grande planejamento que existe antes de efetivamente colocar a mão na massa e executar a obra.
Então, essa obra das marginais foi a mais importante nesse período. Outra obra de destaque foram duas obras, a remodelação do Trevo de Valinhos, ali no quilômetro 8 do Anel Viário Magalhães Teixeira. Quem passava por ali diariamente, na ligação Campinas-Valinhos, se lembra do caos que era, os inúmeros conflitos viários que existiam. O motorista que vinha de um sentido tinha que parar para dar passagem para o motorista que estava chegando no sentido contrário. Era um trecho até que havia lombadas na rodovia, né? Algo que é super incomum hoje. E com essa remodelação do Trevo de Valinhos, hoje existem já desde 2015 movimentos totalmente independentes, não existem mais os conflitos viários e você mesmo nos horários de pico consegue passar por ali sem perder um grande tempo como acontecia no passado. A remodelação do Trevo de Barão Geraldo nesse sentido foi bastante importante. Recentemente nós concluímos a duplicação da rodovia dos agricultores em Valinhos, num trecho de um pouco mais de 4 quilômetros de extensão, também facilitando o acesso de quem sai de Valinhos para a rodovia Dom Pedro I. Essas são algumas das principais obras executadas pela Rota das Bandeiras desde o início da concessão, especificamente nessa região mais próxima de Campinas. A rodovia dos agricultores ali era uma demanda antiga, né? Existia já esse pedido há muito tempo, porque tinha essa ligação, mas era uma rodovia extremamente perigosa, com vários acidentes registrados ali. Volto a afirmar, os motoristas tinham suas responsabilidades? Tinham, como ainda tem, mas a rodovia não colaborava muito, às vezes as pessoas até deixavam de utilizar esse trecho por vários medos ali, medo de acidente, medo de assalto. Hoje, quem passa ali, né, e não conhece ou não conheceu a realidade, não consegue nem imaginar como era fazer aquela travessia por ali. Era assim, só em último caso, quando não tivesse outra condição, fora que era um asfalto totalmente irregular, cheio de buraco, o que facilitava aí talvez até alguns acidentes que aconteciam, porque você vai desviar de um buraco, você acaba invadindo a faixa do outro e enfim, isso acontece infelizmente em várias rodovias ainda, onde não se tem uma administração séria, né, e pensando sempre no bem do motorista. Essas obras, né, além de toda a questão da sinalização, mudança até de sentido das vias, né, para que pudesse ali fazer todo o trabalho que tinha que ser feito, em alguns trechos envolvia inclusive a explosão, né, de algumas rochas ou pedras, principalmente na rodovia Dom Pedro, tem muitos paredões, né, de pedras ali e que para que fosse feita ali as obras, né, alargasse a rodovia até a própria marginal, algumas áreas tiveram que ser implodidas. E aí é um projeto que precisa ser estudado ainda com mais cuidado, né? Muito cuidado, porque não é só a questão da interrupção do tráfego de veículos na rodovia, mas também o impacto que pode gerar para os moradores do entorno. Então, dependendo da localização da rocha que tinha que ser detonada, nós fazíamos vistorias cautelares nas residências dos moradores do entorno para avaliar as condições desse imóvel antes da detonação e se porventura, durante a detonação, algum tipo de problema fosse registrado, algum tipo de avaria fosse registrado naquele imóvel, que o morador pudesse ter a garantia de que havia um laudo e mostrar, ó, não existia esse problema na minha residência antes do serviço de vocês, depois da detonação apareceu isso, para que ele estivesse respaldado e a concessionária também, para poder executar, eventualmente, caso necessário, essa intervenção de recuperação ou melhoria nas residências. Então, até esse cuidado, e daí digo com bastante tranquilidade, não só por parte da Rota das Bandeiras, mas toda a concessionária de rodovia que atua no estado de São Paulo, quando tem que fazer alguma intervenção do gênero, é um procedimento padrão para garantir a tranquilidade dos moradores que convivem no entorno da rodovia do trecho em obras. E falando em rodovia da Zeferino Vaz, a gente tem uma boa parte da população de Paulínia que trabalha em Campinas, né? E aí utilizam essa rodovia como avenidas, né? Para vir ao trabalho e voltar para casa. Nos horários de pico, a chegada ali ao Tapetão, muitas vezes tem um entroncamento ali que acaba ficando com o trânsito um pouco mais lento. E aí a gente acaba vendo que alguns motoristas, dependendo do horário de pico, né, ficam presos ali, não muito tempo, mas
meia hora, 20 minutos, isso acaba interferindo muito na vida de todos os usuários ali desse trecho da rodovia. Já existe um projeto para duplicar também essa área. Na verdade, Juliana, nós estamos nesse momento com um processo de licenciamento ambiental em andamento para a execução das obras de implantação das marginais da rodovia Professor Zeferino Vaz, entre o quilômetro 114 e o quilômetro 129, para que o telespectador tenha uma referência melhor, da entrada de Barão Geraldo até as imediações da Replan, em Paulínia. Então nós teremos 2 faixas de rolamento a mais por sentido na rodovia, o que certamente vai contribuir para dar uma melhor fluidez ao tráfego e reduzindo esses pontos de gargalo no trânsito da região que você citou. Nesse momento, como eu disse, a obra se encontra em processo de licenciamento ambiental, com uma expectativa aí da concessionária que elas possam ser efetivamente iniciadas em campo no segundo semestre de 2022 ou, no mais tardar, início de 2023. E aí a gente vai ter, então, uma melhoria boa ali, né, para quem passa por esses pontos que, infelizmente, durante o horário de pico aí, acabam formando, né, alguns congestionamentos. E aí, quando se tem um problema ou um acidente, aí a situação fica pior ainda. E por conta até dos próprios entroncamentos que tem ali, né? É um ponto muito complicado, né? Um gargalo ali que junta praticamente 4, 5 vias e que o pessoal precisa ter muita paciência também, né? Porque faz parte aí, a gente sabe que mesmo que as concessionárias invistam bastante em melhorias das rodovias, a gente tem um número muito grande de veículos, né? Principalmente que circulam aqui pela nossa região. Nós estamos em uma região que é muito utilizada e bem recomendada, inclusive até estrategicamente pelo ponto que nós estamos, né? Nós temos Viracopos aqui perto, né? Temos Santos, né, que acaba também sendo fonte aí para várias empresas para escoar materiais. Então a gente tem essa ligação de várias rodovias que são utilizadas por empresas. E aí a gente tem a presença de muitos caminhões também, o que gera um outro trabalho para vocês da concessionária fazer essa logística toda acontecer, né? Sabendo que estamos nesse ponto estratégico para muitas empresas que inclusive migraram, né, com barracões aqui para a nossa região em busca dessa facilidade de escoar o material pelas rodovias, né? De fato, essa região é um entroncamento logístico muito importante no cenário nacional para a economia, para tudo que é produzido pela economia nacional. E no caso específico da rodovia Dom Pedro I, ela garante a ligação da região metropolitana de Campinas com o Vale do Paraíba, com o Porto de Santos, o Porto de São Sebastião, com a região da Fernão Dias, que faz a ligação de São Paulo com Minas Gerais, leva a produção até Belo Horizonte. Então é um entroncamento logístico muito importante e até por isso o contrato de concessão do Corredor Dom Pedro prevê uma outra intervenção importante que vai facilitar o escoamento dessa produção, que é a implantação da terceira faixa de rolamento na rodovia Dom Pedro I, de Sousas, ali do Trevo de Sousas, até o entroncamento com a Fernão Dias em Atibaia. São mais ou menos 50 quilômetros da rodovia Dom Pedro que vão receber a terceira faixa de rolamento. Para quem trafega no dia a dia pela Dom Pedro, nesse trecho especificamente, está acostumado com o grande volume de caminhões que passa pela rodovia nesse trecho e certamente a implantação da terceira faixa de rolamento vai garantir uma condição muito melhor para o tráfego dos veículos, sejam veículos de passeio, sejam veículos pesados, nesse trecho da rodovia. A ligação ali com a Fernão Dias, né, é muito utilizada para escoar principalmente a produção de Minas Gerais, do sul de Minas Gerais, uma produção de café e de outros grãos. Em Minas, em Varginha, tem o Porto Seco, né, que também acaba sendo aí uma via, né, de locomoção de vários caminhões. E essa ligação aí, por 5 anos eu fiz esse trajeto e realmente é muito complicado, até mesmo fora de horário de pico, né? Porque é diferente o horário de pico dos carros com o horário de uma maior movimentação dos caminhões. E aí, de repente, ali para fazer aquele entroncamento ali, sair da Dom Pedro para entrar ali na Fernão Dias, né? Você tinha tinha que ter uma certa atenção, porque a saída ali para Fernão Dias, tanto para quem segue para São Paulo ou para quem fosse fazer o retorno para ir para Minas Gerais,
muitas pessoas acabam passando ali de forma despercebida, perdem e aí querem fazer o retorno ou diminuem a velocidade, acaba formando um corredor de caminhões, os carros não conseguem entrar para acessar o retorno, fica muito complicado mesmo esse trecho ali. Mais uma faixa ajudaria bastante a escoar, né, esses outros veículos que não vão fazer os acessos e seguiriam nessa terceira faixa, né? Perfeito, Juliana. E chama atenção, foi muito bem observado por você, essa condição desse trecho da rodovia, que os horários de pico, digamos assim, são diferentes do que seria uma normalidade em outros pontos da rodovia. Tanto é que quando a gente registra um acidente ali, ou mesmo na execução de uma obra que é necessário o fechamento de uma faixa de rolamento da rodovia, o impacto que é causado naquele trecho especificamente, em razão do grande volume de caminhões, é muito maior do que o impacto gerado em outros pontos da rodovia. Então, a implantação da terceira faixa de rolamento, cujas obras devem ter início ainda em 2022, e justamente por esse trecho mais próximo de Atibaia, do entroncamento com a Fernão Dias, que é o ponto mais crítico, com certeza essa intervenção vai qualificar muito mais o trânsito naquela região e dar um conforto, uma condição de circulação muito melhor para os motoristas que por ali passam. Um acidente com um caminhão aí para você só retirar os veículos quando não é um acidente tão grave, né? Só para fazer a retirada dos veículos já é uma logística completamente diferente do que você retirar ali uma moto ou um carro, né? Os guinchos são diferentes, às vezes, muitas das vezes, esses caminhões estão carregados, precisa ser feito transbordo de carga, a rodovia fica interditada por muito mais tempo, né? E aí se você tem só duas faixas, aí a situação fica mais complicada, né? Você consegue arrastar um pouquinho, liberar uma para pelo menos tirar os veículos dali, principalmente quando se tem um acidente com cargas perigosas, né, que daí você precisa evacuar a rodovia o mais rápido possível, é realmente imprescindível, né? A gente fala de outras rodovias que a gente observa até, né, nesse Brasilzão aí afora, quando você viaja bastante, principalmente por Minas Gerais e outros estados, você observa que as rodovias muitas vezes não têm acostamento, não tem segurança nenhuma, e aí a gente tem, por outro lado, as pessoas às vezes reclamando das tarifas que são pagas, mas não observam os benefícios que nós temos, né, em uma rodovia que é administrada por uma concessionária. É bem melhor você pagar uma tarifa, mas ter ali uma condição de se furar o seu pneu, você ter quem te socorrer, né? Ou até mesmo uma pane, que seja elétrica no teu carro, você tem socorro perto, do que você ficar no meio do nada, abandonado. Então, todo esse investimento ali na rodovia acaba voltando para os usuários, né? Volta para o usuário e chama atenção, Juliana, a seguinte condição. O motorista no estado de São Paulo, onde o programa de concessões rodoviárias teve início em 1998, ele já está mais acostumado com essa condição dos serviços que são oferecidos pelas concessionárias. Mas a gente percebe que muitas vezes motoristas de outros estados, quando estão trafegando por uma rodovia concedida aqui em São Paulo e acabam tendo algum tipo de problema, eles se surpreendem quando são socorridos e questionam o funcionário da concessionária. Ah, mas quanto que eu devo? O que eu tenho que pagar? Eles não estão familiarizados com os serviços oferecidos e que são garantidos justamente pelo pagamento da tarifa do pedágio. É a partir do pagamento da tarifa do pedágio que o usuário tem a condição de trafegar por uma rodovia com bom pavimento e com serviços de apoio como esses, do guincho, do atendimento pré-hospitalar, da inspeção de tráfego, que está sempre deixando a rodovia limpa, a conserva de rotina, que é feita de uma forma regular e deixa a rodovia sempre em ótimas condições de trafegabilidade. Vamos falar um pouquinho mais a respeito desses resgates aí, né, dos motoristas que circulam pelas rodovias da concessionária Rota das Bandeiras. Quais são os socorros, né, que a concessionária aí oferece para o usuário? Socorro mecânico, então, por exemplo, um pneu furado, uma pane seca, qualquer tipo de problema que você tiver no veículo, haverá um inspetor de tráfego da concessionária para fazer um primeiro atendimento e, após esse primeiro atendimento, ele vai direcionar o recurso necessário para apoiar o motorista. Então, por exemplo, vai acionar um guincho leve, o guincho pesado, para que possa, caso não seja possível que o veículo seja reparado no local,
para deslocar esse veículo até um posto de serviço mais próximo, para que daí sim, no posto de serviço, o motorista possa acionar o recurso necessário para reparo do seu veículo. Mas se for algo simples, como por exemplo um pneu furado, o nosso inspetor de tráfego no próprio local poderá prestar o atendimento para garantir que o motorista siga a viagem o mais rápido possível. A gente também tem a questão do atendimento pré-hospitalar, que são as ambulâncias, as viaturas de resgate e o UTI móvel da concessionária, que nesses 13 anos de concessão já prestaram atendimentos dos mais variados, inclusive alguns que nos orgulham, de gente que teve vida salva pela qualidade e agilidade do atendimento que foi prestado no momento de emergência, e é muito gratificante para todos da concessionária quando essas pessoas, alguns meses depois, nos procuram para relatar: olha, no dia tal eu passei por essa ocorrência na rodovia Dom Pedro, na rodovia Zeferino Vaz, a sua equipe de resgate me atendeu e é só por isso que hoje eu estou aqui. Recentemente, 3 membros da nossa equipe de atendimento pré-hospitalar foram convidados para o aniversário de uma usuária que tinha sido resgatada por eles alguns meses antes. E tanto ela quanto a mãe garantiam que ela só estava ali naquele momento comemorando mais um ano de vida graças ao atendimento que foi prestado pela nossa equipe. Então, para a gente que está no dia a dia da rodovia, isso é muito gratificante, é saber que você tem a possibilidade todos os dias de fazer a diferença na vida de uma pessoa. E esse socorro, né, gente, em um acidente ali, cada segundo é vital. Você tem várias situações ali que pode levar a pessoa à morte se ela não for atendida de forma certa e de forma rápida. Por isso a importância do socorro, né, chegar de forma mais rápida possível. E isso a gente também observa, né, andando nas rodovias, quando acontece algum acidente, rapidamente várias ambulâncias, né, da concessionária já se deslocam para o local, ali fazem um atendimento, depois, claro, tem o apoio do Corpo de Bombeiros, do helicóptero Águia, se for o caso, mas esse atendimento primário, ele é fundamental até para estabilizar a vítima, para que ela possa ser transferida para uma unidade, né, de hospital mais próxima, que seja pelo Águia ou até pela ambulância mesmo do Corpo de Bombeiros. Então, é realmente algo importante demais. E agora, como isso acontece? Como esse socorro acontece dessa forma tão rápida assim? Porque às vezes, quando você vê um acidente, claro, você para ali e já liga pedindo socorro. Mas se tiver uma unidade, né, ali da concessionária mais próxima, é lógico que a ambulância da concessionária vai chegar mais rápido do que a ambulância do Corpo de Bombeiros. Como é que eles descobrem que aconteceu um acidente ali? Eles não têm bola de cristal, eles têm câmeras que fiscalizam a rodovia durante o tempo todo e proporciona essas imagens que vocês estão vendo agora. Tem uma central lá na Rota das Bandeiras que mostra trecho a trecho da rodovia. São várias pessoas que trabalham nesse setor, né? Que ficam ali analisando a rodovia e se percebem que tem um acidente. Às vezes eles veem o acidente acontecendo e já aciona diretamente ali o socorro. Por isso que chega dessa forma tão rápida. Só para a gente ter uma noção, são 94 câmeras de monitoramento, é isso? Exatamente, são 93 câmeras instaladas no nosso centro de controle operacional em Itatiba. Cada uma delas tem um raio de alcance de 3 quilômetros, então ela garante uma cobertura muito importante de praticamente todo o trecho do corredor Dom Pedro. E, além disso, nós contamos com as próprias viaturas de inspeção de tráfego, que são obrigadas a passar pelo mesmo ponto da rodovia a cada 90 minutos. Então, cada viatura, são 7 viaturas de inspeção de tráfego, que tem uma área de cobertura entre 35 e 40 quilômetros e que permanecem rodando são turnos de 12 horas. Durante o turno, essa viatura trafega pelo mesmo trecho de cobertura entre 35 e 40 quilômetros e sempre que constatada qualquer irregularidade, qualquer tipo de problema na rodovia, ela aciona o Centro de Controle Operacional para que, a partir do CCO, os recursos necessários sejam deslocados para o local da ocorrência. E o próprio usuário também tem a possibilidade de colaborar, de garantir agilidade nesse trabalho, nesse atendimento prestado pela concessionária, à medida em que ele nos aciona por meio do telefone 0800, no caso da Rota das Bandeiras, o 0800
770 80 70, ou mesmo por meio das redes sociais, seja no WhatsApp, seja nos perfis da concessionária, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Se o usuário constatar qualquer tipo de problema, ao acionar a concessionária, ele vai estar colaborando com a agilidade do atendimento que a gente presta na rodovia. E para a segurança dele e da família que acaba utilizando essa rodovia também. Só para a gente entender um pouquinho mais desses números ali, são 220 atendimentos por dia. E esses carros que fazem a fiscalização da rodovia, a gente por consumidos nessa frota aí, em 2021, foram consumidos 708 mil litros de combustível. Eles percorreram, gente, ali, eles dão eles percorrem todo esse trecho ali da rodovia, e o tanto que eles percorreram seria o suficiente para dar 176 voltas na circunferência da Terra, é isso? Andaram, hein? Exatamente, andaram bastante. Talvez o telespectador que esteja em casa, que não está acostumado com o dia a dia da rodovia, nem imagina isso. Mas esse volume, essa extensão percorrida tão alta, acontece justamente por essa característica, que as nossas viaturas têm que estar em circulação 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao longo dos praticamente 300 quilômetros de rodovias que a gente tem no Corredor Dom Pedro. Então, por isso, da grandiosidade desses números. E aí, nesses casos todos aí, vocês acabam tendo, na verdade, um controle da rodovia no seu todo, praticamente minuto a minuto, né? Vocês sabem qual é a realidade da rodovia minuto a minuto. Exatamente. E até para que, quando constatado qualquer tipo de problema, seja até em relação à fluidez do tráfego, constatado o problema para que a gente possa adotar alguma medida operacional para minimizar os transtornos oferecidos aos nossos usuários. Para isso acontecer, tem que ser uma equipe totalmente ajustada, né? A coisa funciona meio que automaticamente, né? Se deu problema ali, essa equipe já sabe o que fazer e a seguinte também já sabe o que fazer, porque precisa de uma resposta rápida, não é algo que dá para você, não, peraí, vamos pensar, vamos ver o que vai fazer. Não, a resposta tem que ser imediata, né? Não existe a chance de você adotar medidas com base na tentativa e erro. Você já existem manuais de procedimentos operacionais, como se fosse, digamos assim, uma receita de bolo. Então, assim, para esse tipo de ocorrência, o meu plano operacional prevê esse tipo de atuação da equipe. E é isso que acontece no dia a dia da rodovia. De acordo com as características daquela ocorrência, a equipe já sabe que tipo de medida operacional ela tem que adotar para garantir a tranquilidade dos usuários da rodovia. Agora, tem muito lixo também que acaba sendo recolhido da rodovia, né? A gente fala, hoje em dia, uma palavra muito utilizada é a sustentabilidade, né? E nós vemos que muitas vezes, principalmente quando vem de um feriado prolongado aí, que a rodovia fica praticamente parada, muita gente acaba ali, né, bebendo água no meio da rodovia ali, e acaba jogando a garrafinha, fica tudo ali no canteiro central. Todo esse lixo, ele não desaparece sozinho, né? Precisa ser recolhido, até porque, dependendo da situação, pode gerar acidentes. Esses dias, nós mostramos aqui um plástico ali, parecia um saco de lixo, que acabou voando com o vento, e isso gerou um certo transtorno para os motoristas ali. Então, esse lixo, ele tem que ser recolhido praticamente quase que imediatamente também, né? Exatamente. Nós contamos com equipes de conserva de rotina que trabalham diariamente na limpeza das rodovias sob responsabilidade da Rota das Bandeiras. E é impressionante o tipo de problema que a gente observa no dia a dia, seja de atos de falta de civilidade, na minha opinião, do motorista que atira uma latinha de cerveja, uma garrafa da PET pela janela. Não é possível que ele não tenha a capacidade de deixar no canto do veículo para que na primeira parada deposite no local correto, no lixo, né? Então a gente tem esse tipo de problema. O problema do usuário fumante que atira a bituca de cigarro, especialmente nos momentos de falta de chuvas, que podem provocar incêndios às margens da rodovia, porque a vegetação está muito seca, então uma simples bituca é o suficiente para provocar um incêndio. Até problemas mais comuns em trechos urbanos da rodovia. Então isso acontece em Campinas, em Cosmópolis, Arthur Nogueira, a gente tem problemas parecidos. Como são pontos mais urbanos da rodovia, muitas vezes os moradores do entorno
descartam toda sorte de material às margens da rodovia, contando que a concessionária vá remover esses materiais. E daí a gente se depara com sofá, fogão, cama, todo tipo de material que de repente deixou de ser útil para o morador e ele descarta as margens da rodovia para que a concessionária, mesmo sem ter a obrigação legal de fazer isso, se responsabilize pela remoção para evitar um problema maior às margens da rodovia. Isso pode ocasionar um acidente, né, gente? Às vezes ali numa ultrapassagem mal sucedida, pode ser até uma válvula de escape, né, para o motorista e ele não vai conseguir sair porque tem um objeto ali que não era para estar ali naquele local. Porque até mesmo o canteiro central, tudo na rodovia é planejado, nada está ali à toa, né? Essa saída para o canteiro, essa queda que tem ali da rodovia para o canteiro, não é à toa, né? Tudo é planejado para que, se aconteça um acidente, as circunstâncias aí, né? A probabilidade de que algo pior não aconteça, seja maior, né? A gente tem as defensas que acaba segurando muitas vezes veículos que poderiam ultrapassar de uma faixa para outra. O próprio canteiro serve também de uma forma de segurar esses veículos. Em algumas regiões, principalmente que tem muitos caminhões, tem aquelas áreas de escape para caminhão, né? Principalmente próximo de serra, né? Quando se tem uma descida ali, por algum motivo o caminhoneiro perdeu o freio, ele sai ali e isso salva vidas. Então, não é para descartar nada na rodovia. Ali não é faixa de rolamento, vou deixar ali. Tem um motivo para aquele lugar estar ali, né? Tudo é pensado, né? Sim. E até, às vezes, Juliano, o motorista não se atenta a esse tipo de situação. Quando você descarta o lixo na rodovia, muitas vezes você atrai animais para as margens da rodovia. Desde animais domésticos de menor porte, como cachorros e gatos, mas como animais maiores, como uma capivara, por exemplo. E ao atrair esses animais para as margens da rodovia, você naturalmente está trazendo, potencializando o risco desse animal atravessar a rodovia e causar um acidente. Então esse é outro problema gerado pelo ato de deixar o lixo ou atirar o lixo do seu veículo e deixá-lo às margens da rodovia. E a gente tem também algumas áreas, né, da rodovia, pontos específicos para a travessia desses animais, né? E é bem interessante que a gente vê e vem observando a preocupação, né, da administração da concessionária em deixar que esses animais, porque foi crescendo, né? Nós fomos tomando conta, né, do espaço deles e eles precisam fazer essa travessia de um lado para o outro. E aí a gente observa o cuidado que vocês têm, né, em deixar com que os animais façam essa travessia de forma segura para eles e para os usuários também, né? Exatamente. Como você bem disse, nós, seres humanos, ocupamos o espaço que era dos animais. Nós invadimos o espaço deles. E agora, todas as obras executadas pela concessionária, existe essa preocupação, dentro do processo de licenciamento ambiental, de se aprovar áreas específicas para passagem de fauna, para minimizar o risco de acidentes envolvendo esses animais. Então, são construídos caminhos específicos para que os animais possam fazer a travessia de um lado ao outro da rodovia sem estarem expostos a acidentes com os veículos que trafegam pelo local. Em todo projeto, novo projeto, esse tipo de passagem de fauna é pensado e desenvolvido para minimizar o risco de acidentes. E tem que ser assim, né? Não só para a segurança dos usuários, mas pela vida dos bichinhos, né? Que muitas vezes proporcionam cenas icônicas, né, nas câmeras da rodovia. A gente já mostrou várias vezes, principalmente as aves, né, que por conta até mesmo das queimadas e dessa oferta de alimento na área urbana, elas acabam vindo para essas regiões, não tem onde pousar, acabam usando a estrutura da rodovia, né, e pousam justamente nas câmeras, e aí proporcionam imagens lindas, maravilhosas, mas se você for observar no fundo, tem essa preocupação aí, por que essas aves estão migrando, estão vindo para essas áreas urbanas, né, que não seria normal, e por que elas resolvem descansar ali, né, nas câmeras. Então, de uma certa forma, além de proporcionar imagens para a gente que nos alegram aí o dia a dia, acaba ajudando esses bichinhos de alguma maneira também. E falando nisso, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, nesses longos de 10 anos aí,
quais cenas assim que você lembra que te chamou a atenção, que você viu registrada pelas câmeras? Uma das mais interessantes não foi uma cena registrada especificamente por uma das câmeras da concessionária, mas sim por um inspetor de tráfego. Ele fez o resgate de um bicho preguiça próximo a uma base da concessionária em Igaratá, na rodovia Dom Pedro, já mais próximo do Vale do Paraíba. E ele quis fotografar o animal. Então, quando ele esticou o celular para fazer a foto, o bicho preguiça esticou um dos braços, a pata, né, junto com o inspetor de tráfego. E o ângulo em que a foto foi registrada passou a impressão que o bicho preguiça é quem estava segurando o celular, e na época a gente até fez a divulgação como se fosse a selfie do bicho preguiça. E isso ganhou uma repercussão muito grande nas redes sociais. Até hoje, se você digitar na internet, vai encontrar essa imagem, porque na época viralizou. Foi uma imagem bastante curiosa, porque ao esticar a sua pata, o bicho preguiça acabou passando a sensação de que era ele quem estava segurando o celular para registrar aquele momento. Então foi uma imagem bastante curiosa. E o outro caso, daí não envolvendo animais, mas que chamou bastante atenção, foi um parto registrado na nossa base de atendimento ao usuário, no entroncamento da Dom Pedro com o Tapetão. Uma mãe vinha, se não me engano, de Cosmópolis, não daria tempo dela chegar até a Unicamp para o parto, então parou na base de atendimento ao usuário, a nossa viatura de resgate estava ali, e a coincidência foi enorme. 2 atendentes, 2 resgatistas, realizaram o parto ali dentro da viatura da concessionária. Os resgatistas chamados Gustavo e Henrique. E eles deram luz a um menino. Quando perguntaram à mãe, a mãe não sabia o nome dos resgatistas. Mãe, como é que vai chamar o menino? Gustavo Henrique. Uma coincidência absurda. Imaginem só, a criança que nasceu, chamada Gustavo Henrique, veio ao mundo por meio do resgatista Gustavo e do outro, o Henrique. Então essa foi uma cena muito curiosa, isso deve ter uns 5, 6 anos já, que marcou bastante a gente pela coincidência absurda, né? E o Gustavo Henrique virou aí o mascotinho, né, da Rota das Bandeiras. São confirmações do destino, né? Essas coincidências aí que acontecem são confirmações aí do destino. Eu tenho certeza que tanto para a mãe quanto para os 2 resgatistas aí, isso teve um significado, de alguma forma uma respostinha que eles estavam procurando. O destino tratou aí de entregá-los dessa maneira tão linda, que não existe mais nada, né, tão puro e tão lindo quanto uma mãe, né, dando à luz ali a uma nova vida. A gente continuaria aqui horas, né, conversando a respeito da rodovia, que é algo que todos nós usamos, né, quem dirige, quem não dirige, de alguma forma passa por ali, mas infelizmente o nosso tempo está terminando. Obrigada por aceitar o nosso convite e as portas da Rede Família estão abertas. Muito obrigado, Juliana, eu agradeço pelo convite, é sempre um prazer falar sobre o trabalho desenvolvido pela Rota das Bandeiras. E o usuário do Corredor Dom Pedro tenha a tranquilidade de trafegar por nossas rodovias. Sempre que precisar, nós estaremos prontos, preparados para servi-lo e garantir que ele chegue da melhor forma possível, segura, ao seu destino. Obrigada. A gente se vê no painel regional na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.